Olá pessoal, vamos à solução de alguns exemplos envolvendo função quadrática ou do segundo grau. Então nós temos aqui um exercício, dadas as funções quadráticas a seguir, identifique seus coeficientes, calcule suas raízes, se houver, construa o gráfico da função e faça o estudo do sinal. Então nós temos item A, B e C, três funções diferentes. Então, vamos ao item A. O item A já está resolvido. Nós temos aqui uma função do segundo grau incompleta, do tipo que tem o x elevado a 2, né, e o menos 2x. Então, eu tenho o valor do A e o valor do B diferentes de zero. É do tipo ax ao quadrado mais bx. Ela não é completa porque ela não tem o termo independente, que é o valor do c. Então, primeiramente, vamos identificar seus coeficientes. Ó. A é o número que acompanha o x elevado a 2, então A vale 1. B é o número que acompanha o x sem expoente, então B menos 2. E C é o termo independente, como não tem, então C vale 0. Para determinar as raízes de uma função do segundo grau desse tipo, eu tenho maneiras diferentes de resolver. Nós poderíamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é esta fórmula aqui, né, onde a gente calcula o valor, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou a gente utiliza esse método que eu utilizei aqui, que é colocar o fator comum em evidência, ou seja, o x, ou a gente poderia ainda utilizar soma e produto, tá? Então, x ao quadrado menos 2x igual a 0. Coloco o x em evidência, fica x vezes x menos 2, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Dessa maneira, o primeiro fator é 0, então, x igual a 0, ou o segundo fator é 0. X menos 2 igual a 0, chegamos ao valor x igual a 2. Então, as raízes dessa função são 0 e 2, conjunto solução. Para determinar o gráfico, construir o gráfico, a gente precisa da construção dessa tabelinha aqui primeiro. Ó. Com os valores do x variando entre menos 2 e 2, nós calculamos os valores do y. Então, basta substituir, trocar o x pelo número menos 2. Ó, todo lugar que tem x eu substituo pelo número menos 2, quando o x vale menos 2. E depois pelo menos 1, pelo 0, pelo 1 e pelo 2, como está feito aqui na tabelinha. Nós chegamos a estes valores para o y. Quando o x é menos 2, o y vale 8. Quando o x é menos 1, o y vale 3. Quando o x é 0, o y vale 0. Quando o x é 1, o y vale menos 1. E quando o x é 2, o y vale 0 novamente. Basta substituir, trocar o x por cada um desses númerozinhos aqui e determinar o valor do y. Feito isso, nós vamos ao gráfico. O gráfico, como vocês estão vendo, já está pronto. O que é importante? A gente analisar os números só. O valor do y, o maior é o 8, o menor é o menos 1. Então, o gráfico, aqui ó, o eixo do y, que é o eixo vertical, ele tem que ter o menos 8 lá em cima, pelo menos até o 8, e o menos 1 aqui embaixo, que é o menor valor do y que será utilizado nesse gráfico. Ó, o x varia entre menos 2 e 2, e aqui está o gráfico construído. Lembrando que, para uma função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Como o valor do a é positivo, a concavidade é voltada para cima. O estudo do sinal, nós utilizamos as raízes da função e nós analisamos aqui o gráfico. Se vocês estão notando, essa partezinha está para baixo do eixo do x, o restante está para cima. Então, a parte que está para cima são referentes aos valores do x menores que 0 e maiores que 2. Então, para x menor que 0
e x maior que 2, nós temos que f de x é maior que 0, ou seja, os valores do y serão todos positivos. Para x igual a 0 e x igual a 2, são as raízes da função, então, f de x igual a 0. É onde a gente corta aqui, ó, o eixo do x, tá? Para 0 menor que x, que é menor que 2, ou seja, esse intervalinho aqui do meio, ó, nós teremos f de x menor que 0. Por quê? Nesse intervalozinho aqui, ó, o gráfico ele está para baixo do eixo do x, ou seja, os valores do y são negativos. Então, o item A está resolvido. Espero que vocês tenham compreendido a solução. Bom estudo. O item B e C